Convido a todos, em posição de respeito, entoarmos o hino nacional. Quero saudar meus colegas vereadores, vereadoras, saudar e agradecer a presença do prefeito municipal, Evandro Zibete, nosso vice-prefeito, Beto da Fré, agradecer e saudar a presença dos secretários, Genesi Mocelin, Letícia Lussani, Rodrigo Stradiotti, o José Carlos Custódio, Relações Institucionais, a Vera Rejane Prestes dos Santos Martins, o homenageado dessa noite, nosso ex-prefeito Fernando Xavier da Silva, todo o povo que nos prestigia, Fábio Fioroto, nosso secretário da Administração,
demais autoridades presentes, familiares, Betão, nosso FGTAS, funcionários da casa, declaro aberta a presente sessão. Vamos respeitar uns minutos a manifestação dos proponentes, que eles têm direito de se manifestar. Vamos esperar a manifestação deles. Moção 19 de 2018. Ofício Câmara Municipal número 99/2018. Ilustríssimo Senhor Fernando Xavier da Silva Carlos Barbosa, RS. Prezado Senhor, a Câmara Municipal de Vereadores vem, através desse, encaminhar moção de louvor ao Senhor Fernando Xavier da Silva pelo trabalho realizado enquanto prefeito do município de Carlos Barbosa. A proposição, de autoria dos vereadores Enio Grolli, Lucilene Marque e Maria Osália Fretaco Seal, endossada por outros vereadores. Foi aprovada pela maioria dos vereadores em sessão ordinária, realizada no dia 27 de novembro de 2017. Vimos, portanto, convidá-lo a receber a referida moção no plenário Evaldo Lose durante sessão ordinária, que será realizada no dia 28 de maio de 2018, com início às 18h30. Sendo o que tínhamos para o momento, firmamo-nos e aguardamos a confirmação. Atenciosamente, Maria Rosália Fretaco Seal, presidente. Seria isso, presidente. Obrigado, meu secretário. Quero saudar também o presidente do MDB, o nosso vereador Baroni, saudar Dona Glória, presidente do PDT, e convido o senhor Fernando Xavier da Silva, que faça parte da mesa. Quero saudar e agradecer a presença do prefeito Fernando Xavier, ex-prefeito, mas para nós sempre prefeito. Quero dizer que estamos aqui, em nome do PDT, para homenagear não o prefeito Fernando Xavier da Silva, mas sim o prefeito de Carlos Barbosa, de 4 mandatos. A pessoa que levou o nosso município à frente por 4 mandatos. Não vamos mencionar obras, porque se tivesse que mencionar obras, nós ficaríamos aqui até tarde. Mas vamos pensar que para ter feito 4 mandatos, tão bem feitos como foram, foi com muito carinho, levantando a bandeira da educação, da saúde, da transparência. E claro que um dia como hoje também vai ser lembrado na história, né? Temos uma manifestação, direito da comunidade de fazer a manifestação e nós de reconhecer o trabalho deles, mas temos o direito de continuar os nossos trabalhos aqui na casa. Xavier sempre um princípio da educação, sempre um brisolista. Eu deixei aqui uma frase
que eu não podia deixar de mencionar essa frase quando homenagear o Xavier. A educação é o caminho para emancipar o homem. Desenvolvimento sem educação é criação de riquezas apenas para alguns privilegiados. Foram palavras do Brizola e sei que são palavras do nosso ex-prefeito. Então quero homenagear, agradecer de todo feito pelo nosso município. A Câmara de Carlos Barbosa está homenageando um homem que foi ícone e é do nosso município. Em nome do PDT, eu passo a palavra para o nosso vereador Enio Groli. Sim, senhora presidente, senhores vereadores, senhor prefeito Evandro Zibeti, senhor vice-prefeito Roberto D'Afré, secretários municipais, presidente do PDT Glória Fantinelli, servidores municipais, imprensa, público que nos prestigia e nos acompanha pelo Facebook. Cumprimento especial ao senhor Fernando Xavier da Silva, homenageado desta noite. Esta casa sente-se honrado em prestar esta homenagem através da menção de louvor para Fernando Xavier da Silva, por 4 vezes foi prefeito deste município. As vitórias eleitorais ratificam o seu empenho, determinação, seriedade, competência e visão. Realmente, Xavier, tu à frente do Executivo, junto com o grupo político formado pelos partidos coligados, transformou Carlos Barbosa em uma cidade com alto índice de qualidade de vida, com serviços inovadores, conhecida e reconhecida no Estado e no Brasil pelo excelente nível de gestão. As bandeiras erguidas em cada campanha política sob lema e temas importantes geraram debates e embates importantes. O ano de 1992 foi o eleito da coligação PDT, PMDB e PTB, sendo seu vice Rogério Migotto. Foi uma gestão transformadora que se consolidou na história como antes e depois de Xavier. Em 2000, Xavier voltou eleito pela coligação PDT, PMDB e PTB. Tem como vice Domingos Pereira. Concorreu à reeleição em 2004, ficando em segundo lugar. Já em 2008, é chamado a representar a coligação PDT, PMDB, PSB, PCdoB e PT, tendo como vice-prefeito Gilberto Francisco Baldasso. Concorreu à reeleição no ano de 2012, obtendo quase 10 mil votos, mais precisamente 9.987, representando a coligação PDT, PMDB, PT, PSB, PV, PPS, PSDB e PR, tendo como vice-prefeito Evandro de Zibeti. No ano de 2016, apoia o seu sucessor, o atual prefeito Evandro Zibeti, e seu vice-prefeito Roberto D'Afré. Estamos colhendo os frutos de seu legado político e de gestor público que deixou um rastro de exemplos pós-ativos de eficiência e eficácia. Se debruçou na busca de qualidade de vida da população, nas melhorias de serviços e na criação de implantação de serviços inovadores, como a construção de 8 escolas, a implantação do turno integral, o parque da estação, ciclovias, planos de estímulo à agricultura, asfaltos, sistema de atendimento médico 24 horas, clínica do homem, centro radiológico, parcerias e muitas outras obras e serviços importantes e vitais para Carlos Barbosa. A ideologia trabalhista, a retidão
e a imagem de Brizola nortearam os atos de sempre prefeito Xavier ou simplesmente do Xavier. Materializou o legado da justiça social, de respeito aos cidadãos, de eficácia dos ideais, pela grandeza de espírito, pela nobreza das ações, pela honradez dos atos sempre marcados, pela personalidade forte, pulso firme e de olho no futuro. Xavier não é um político convencional. Foi capaz de concretizar a ideologia em atos e ações, muito mais que um prefeito. Fostes um pedagogo da política que deixou sua marca como exemplo para as gerações futuras. O PDT e o Poder Legislativo te parabenizam pelo legado político deixado. Muito obrigado. Obrigado, colega vereador Enio. É com orgulho, com admiração e com reconhecimento, pena com 2 dias de atraso, porque sábado o PDT fechou 38 anos, dia 26 de maio, mas com orgulho que estamos lhe fazendo esta homenagem. E passo a palavra ao homenageado. Tinha me preparado para a tribuna, que eu achei que até aqui ia ser. Agradeço o espaço. Primeiro quero saudar a Sua Excelência a Presidente do Poder Legislativo, vereadora Rosália Cossô, os demais vereadores que compõem esta casa, vereadora. Minhas primeiras palavras de agradecimento à maioria que entendeu de me outorgarem essa moção de louvor. Eu atribuo muito mais a generosidade do coração de cada um do que minhas ações enquanto administrador, porque quem se propõe a ser administrador, ele sabe que tem que executar. Também me permita que eu faça uma saudação especial. Fiquei muito feliz de ver aqui a cúpula administrativa do governo, do Poder Executivo, o prefeito Evandro Zibete, meu vice-prefeito no governo anterior, parceiro. Também saúdo aqui o Beto da Fé e o Betão, que foi meu vice-prefeito. Aliás, os meus vice-prefeitos foram muito parceiros todas as vezes que eu estive na prefeitura. Todas as vezes que eu estive na prefeitura. A minha saudação a eles, quando eu vi entrar aqui a cúpula do governo, o Betão e o Beto da Fré, fiquei lisonjeado por isso. Não é? Tem os secretários, ex-secretários que estão aqui, uma saudação especial ao meu amigo de Marcinhac, que está aqui, né? A Margarida Rogéria, meu filho, que também estão ali. Agradeço a presença deles. Confesso a vocês que eu, presidente de partidos, do PDT, do PMDB, eu acho que tem do PP também aqui, me serve, né? Todos os presidentes de partidos que estão aqui, a minha saudação, meu agradecimento. Eu tenho um espaço de 10 minutos. Eu confesso que não sabia bem o que eu ia dizer. Eu tenho alguns tópicos aqui no papel, porque eu não gosto muito de papel, o papel sempre me atrapalhou, não é? Mas tive que colocar algumas coisas, senão eu ia me esquecer. Já que é uma menção de louvor pelo que fiz, ou pelo que deixei de fazer, também poderia ser, né? Porque deixei de fazer algumas coisas que me castigam e vão castigar até o resto da vida. Como, por exemplo, não ter comprado o Hospital São Roque. Isso é uma coisa que eu não consigo me perdoar por causa disso, né? Mas fiz outras tantas coisas em benefício do município de Carlos Barbosa. E toda vez que tive a oportunidade de liderar a administração foi pensando no coletivo. Mas eu entrei na política em 86
Em 88 fui candidato junto com o Fernando Elmo, né? Em 92 me elegi, 93 assumi a prefeitura sem nunca ter entrado. Esses dias eu vi alguém dizer em algum lugar que quem nunca chegou num lugar não pode ser. Eu nunca tinha entrado na prefeitura. Lá fui falar com o prefeito Armando naquela época e ele me disse que não era possível eu entrar na prefeitura para ver como é que era antes do dia 1º de janeiro de 1993. Acho importante salientar essas dificuldades. No primeiro ano quiseram me caçar. Foi uma briga louca, impeachment, não sei mais o que, enfim, eu nem sei mais por que era. Conseguimos avançar muito e, em 1996, conseguimos fazer o sucessor, que era o meu vice-prefeito, Rogério Migot, que assumiu a prefeitura. Fez um governo, em 2000 foram me chamar novamente, e eu até não estava muito disposto, mas acabei aceitando. Governei uma boa parte com minoria na Câmara de Vereadores. Em 2002 houve um rompimento com o PMDB. Foi muito traumático aquele período. O PMDB na época traiu o combinado com o governo, e aliás, todos eles não estão mais nenhum no PMDB. O único que está aqui lutando hoje ainda pelo PMDB é justamente eu que sou do PDT. Em 2002, estava combinado uma coisa e eles me puxaram o tapete. Mas conseguimos superar isto. Em 2004 fizemos menos votos que o Irani, o prefeito Irani, ganhou as eleições, fez um governo do seu jeito, da sua forma, fez um bom governo, nós todos fizeram bom governo. Inclusive, os adversários fizeram bom governo. Todo mundo faz o máximo que pode pelo governo daquilo que é eleito. Em 2004, como eu disse, perdi a eleição. Voltei em 2008, chamado por um grupo de partidos, que alguém leu aqui, nem sei mais quantos eram. Voltamos ao governo, sempre isto, nunca só. E os governos que liderei nunca tinham uma marca de um partido. Era do grupo. Tinha um nome. Não me lembro mais. Aliança Municipal de Renovação, não me lembro qual era o nome da outra, Aliança, enfim. Era por esse título que a gente lutava. Não tinha governos de partido diferente dentro da prefeitura. O Betão me acompanhou naquela oportunidade, fizemos uma grande gestão. Em 2012 chegou o Evandro, jovem, me acompanhou nesse último governo, e agora em 2016 o Evandro se elege acompanhado do Beto, forma uma bela dupla administrativa e se elege para administrar o município. Fizemos esse grupo político, fez muito bem ao município. Só fez bem ao município por quê? Porque tinha uma oposição séria a questionar, a fiscalizar o governo. E não há nada melhor para um governo se tornar efetivo para a sociedade se não é fiscalizado por ele mesmo e pela oposição. Por isso, Evandro, que eu acho que tu vais ter um sucesso enorme, porque tens a fiscalização dos teus próprios pares e da oposição. Com isso, permitirá que você vá corrigindo os rumos, passo a passo, conforme vai surgindo as dificuldades. Tenho certeza disso. A Rosália, presidente desta casa, falou em obras, mas eu fiquei pensando, vou falar só politicamente nesse momento, meus minutos, eu vou relacionar algumas coisas, porque eu percebo que às vezes ao longo do tempo as próprias gerações vão esquecendo algo que for importante não para o indivíduo, que ao terminar a matéria fica o nome. Como há poucos dias perdemos um grande homem, um parceiro importantíssimo nessa aliança de tantos anos que foi Luizinho Esfoge. Não é? Um dia no mês de junho de 2000, ele saiu da minha casa, um frio desgraçado, mais das 2h30 da madrugada, para me convencer a ser candidato a prefeito naquela eleição de 2000. Foi fundamental para a nossa aliança, Evandro. O Luizinho Esfoge. Mas olhe,
Os governos que nós lideramos, em nome dos demais partidos que compunham conosco, sobre a fiscalização dos nossos concorrentes, eu não vou chamar de opositor, porque ninguém quer se opor ao município. Todo mundo é favorável ao município. O que os grupos políticos têm são outra forma, outra estratégia de administrar. Não se opõe a ninguém. Você tem outra maneira, entende que a sua maneira é a melhor. Por isso que eu não vou chamar de oposição, vou chamar de grupos concorrentes. Mas o parque da estação, a ciclovia, os asfaltos, eu não sei quanto, mas eu acredito que passou de 50 quilômetros de asfalto que nós fizemos ao longo desse tempo todo. E aí teve o governo do Rogério, fez parte, agora o Evandro. Não quero me apropriar das obras deles, nem do Irani, que também fez a sua parte. Criamos secretarias de planejamento, assistência social e habitação, de esporte, segurança, trânsito. Organizações municipais para quê? Não é para botar secretário, não, nem para dar emprego para meia dúzia, é para realizar serviços para a comunidade. Não é por nada que o nosso município é pelo 6º ano consecutivo o primeiro do INES, Evandro. E você vai comemorar mais vezes ainda. Vai ter oportunidade de falar sobre isso. E eu tenho certeza que você, quando fala sobre isso, fala com orgulho, porque o PMDB fez parte diretamente, fortemente, dessas conquistas todas. Através dos seus prepostos, como agora o PDT está fazendo parte do seu governo, também com a mesma dignidade e com a mesma intensidade. O IPRAM, os funcionários públicos que o digam, não existia nada. O IPRAM foi um grande instrumento que existe, o funcionário público estatutário. E vai fazer bem para o município. Está quebrado o Brasil, está quebrado o Rio Grande, sabe por quê? Porque eles não tinham IPRAM. Eles, porque não tinham IPRAM, estão quebrados. Tivesse feito o IPRAM há 20 anos atrás, como fizemos em 1993, certamente não estaria quebrado. Centro Educativo Crescer, exemplo, não somente para o município, nem para a região, para o Estado. Universidades até do Paraná, Santa Catarina, vêm visitar o Centro Educativo Crescer. Não é que foi feito pelo Xavier, mas foram obras e serviços que aconteceram no nosso período em que nós lideramos o processo. 4 escolas, alguém disse aqui, 4 creches. Na época era creche, hoje é educação infantil. O Evandro tem 2 em andamento em educação infantil, que ele vai certamente concluir. Ginásio de esportes, temos 3. Salão 1. Cobrens, 5 Alto, Cosmos. Não foi toda a prefeitura, mas sem a prefeitura não fazíamos nada. Aliás, o de Cobrens foi o primeiro. A usina de reciclagem, que deixamos toda a área preparada. A subprefeitura de Arco Verde, a primeira, que deu um grande resultado, foi cobaia, e daí se seguiu todas as outras. O sequencial do Festa e Queijo ninguém fala. Mas só existe Festa e Queijo hoje porque nós tomamos a decisão na época. Eu e o Arthur Dalci. Depois do horário, conversando, o que vamos fazer? E agora? Decidimos fazer o Festival do Queijo sequencialmente. Fizemos 4 anos, o Rogério fez mais 4, eu fiz mais 4, e hoje ninguém mais acaba com o Festival do Queijo. Mas só existe porque nós demos um início sequencial, porque até então ele acontecia quando dava, quando tinha oportunidade. Como evento maior do município, ele começou em 1993, no nosso primeiro governo. Só para lembrar a memória, que às vezes eu tenho visto e lido, em outras épocas inclusive, o pessoal fala de quem criou, mas não fala quem o perenizou, que foi o nosso grupo político. A Praça da Vila Nova foi uma coisa emblemática quando nós reunimos a comunidade para arrumar aquele pedaço de terra que era um montão de lixo que tinha lá. Alguém deve se lembrar. A lei de auxílio e subvenções às entidades foi uma revolução na relação com as entidades, com a sociedade civil organizada, e na época nem muito organizada.
não precisaram mais, a partir daquela legislação de 1993, bater todos os anos, 2, 3 vezes lá pedindo um dinheirinho para jogar, para fazer isso. Nada disso. Pedia, entrava no orçamento, mudou o sistema. O Custódio estava lá naquela época, já pode dizer isso. Que mudança que foi a lei de subvenções, que hoje mudou através de outra lei. Centro de Saúde, Dr. Elmo Sebastião Diel. Primeiro convênio com o hospital foi desses governos que nós fizemos. A criação do SIM. Alguém se lembra da criação do SIM? Sabe o que é o SIM? A criação do SUSAF. Se hoje o nosso município pode vender os seus produtos da agroindústria na região e no estado, graças a essas ações que foram feitas pelos nossos governos. Convênio com a FEPAM. Quando todo mundo reclama por aí, nós temos um convênio com a FEPAM aqui na prefeitura que resolve em pouco tempo os assuntos, ou sim ou não, resolveu o assunto, mas só dizer sim. Transporte coletivo urbano é do nosso governo. Manutenção do transporte universitário 100% é do nosso governo. Foi criado pelo Irani. Clínica do Homem, nosso governo. Clínica de fisioterapia, CEMAPS. Raio-X, mamografia. Escola de tempo integral, a primeira da região toda aqui, não posso dizer da Serra, porque lá em Gramado tem uma anterior à nossa, de ensino fundamental, porque de creche está cheio, nós também tinha, mas escola de tempo integral, do ensino fundamental, e uma luta muito grande para que não fosse apenas ocupacional, fosse realmente de ensino. DDD, Arco Verde, nos interiores, alguns está faltando ainda, mas foi começado no nosso governo. E já vou terminar, até porque o meu tempo já se esgotou, mas eu só vou terminar essa listinha aqui. As câmeras de monitoramento, foi no nosso governo que surgiram as primeiras. Repasse de 400 mil conto para a CI. Primeiro governo que fez o repasse foi o nosso. Repassamos para a CI. Centro Municipal de Monitoramento, 24 horas. Ah, não funcionava, não funcionou, vamos arrumar para funcionar? Para que funcione? Já na nossa época era uma briga por causa disso, até concursar a gente fizemos. Já falei antes aqui no início, nos orgulha muito, prefeito Evandro, o IDESE, nos orgulha muito. O senhor deve escutar dos outros prefeitos, quando representa o município, muito bem por aí, quanto importante é como eles admiram o município de Carlos Barbosa por essa façanha, que não é uma coisa específica de governo, é uma parceria coletiva, onde o governo tem a sua parte, seu compromisso a fazer. As leis de IPTU, só fala de as leis do IPTU. O governo tem que ter uma função de justiça social, e se cobrar IPTU de quem tem poder é função de um governo. Senão não se faz justiça social. E nós aqui no município de Carlos Barbosa, tenho certeza, não lembro agora os últimos dias, mas com certeza não foi mexida a lei, tem muitas e muitas famílias que não pagam IPTU. E outras que pagam bem pouquinho. Agora tem muitas famílias, e que bom. O bom é que ninguém precisasse não pagar IPTU. O bom é que todos tivessem tanto e tamanho que pudessem pagar bastante de IPTU. Leis do IPTU, da reavaliação da planta de valores, que tem briga em Porto Alegre, Homérica, nós aqui fizemos as reavaliações, e a minha pensamento sempre foi, muitas vezes discutir isso com o Evandro, de que se fizesse isso anualmente, é seriedade da administração. Talvez seja por isso que vocês resolveram uma parte a me dar esse título, essa moção de louvor. Apoio a todos os esportes, legalizados hoje em dia, apoio a todo tipo de manifestação cultural no nosso governo, reforma da centenária igreja do Forró Melo. Alguém se lembra disso, não? Tinha uma figueira muito grande em cima daquela igreja lá. Como temos em São José hoje. Tudo que era propaganda do município de Carlos Barbosa aparecia. Igreja do Forromete em Moinho, São José. Igreja do Forromete em Moinho, São José. Um dia conversando, acho que foi com o Rogério, não me lembro com quem era, disse, ou nós derrubamos aquela igreja para não aparecer mais em lugar nenhum, ou nós reformamos ela. A ideia foi por reformar, que bom. Primeiro apoio legal à CBF. $19.100.
ano de 1993. A CBF não tinha nenhum documento que constasse o apoio que o governo dava. Nós cortamos, acabamos com tudo isso e demos legalmente. Alguém deve se lembrar disso. Foi o nosso governo, do PDT, do PMDB, hoje PMDB e PDT, que essas coisas aconteceram. Passei já 5 minutos da minha hora, agradeço muito. Fiz questão de ressaltar isso, porque aqueles que aprovaram a moção, com certeza ficam mais tranquilos, para não correr o risco de ter aprovado uma moção inócua. E aqueles que não aprovaram, bom, pode fazer uma reflexão. Espero que a nossa ação política, liderado um grupo e não um partido, tenha servido, como eu acho que serviu, para o bem desta sociedade. Nós temos uma sociedade diferenciada. As pessoas que vêm de fora, passam por aqui, você sabe o que elas falam sobre Carlos Barbosa. Não é por causa do prefeito Xavier, nem será por causa de outro prefeito. Será porque tem uma sociedade organizada, entusiasmada, que faz o desenvolvimento. Agradeço mais uma vez, senhores vereadores, agradeço o prefeito e vice-prefeito por ter vindo aqui. Muito obrigado, me lisonjearam muito, me orgulhou muito a presença de vocês. E agradeço a esse egrégia Câmara de Vereadores por essa oportunidade que me deram. E a presidente, muito obrigado, agradeço pelo espaço. Obrigado, ex-prefeito Fernando Xavier, para nós sempre prefeito. A gente se sente honrado em prestar essa homenagem. E é importante o que o senhor mencionou, foi um grupo político que o senhor liderou e a gente se sente agradecido com a seriedade e a determinação. Nós vamos dar 5 minutos de intervalo para entregar a moção e bater as fotos.
É que o Baroni não. Tá. Vai lá. Peraí. Vai demorar, né? Expediente. Ata 16 de 2018. Sessão ordinária do dia 14/5/2018. A ata está em discussão. A ata está em votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. Ata número 17 de 2018. Sessão ordinária do dia 21/5/2018. Discussão e votação na próxima sessão. Informes da Presidência. Ofício 841 de 2018 da Secretaria Municipal de Administração. Encaminhamentos de projetos de lei. Ofício 760 de 2018. Realização da entrega de convites do 29º Festequejo aos vereadores, a realizar-se no dia 11 de junho de 2018. Ofício Caixa Econômica Federal. Comunicação de liberação de recursos financeiros. Ofício Caixa Econômica Federal. Comunicação de liberação de recursos financeiros. Ofício número 57 de 2018. Encaminhamento de resposta da Anatel. Indicação número 92 de 2018. Retirada pelo proponente, somente ler o título, então. Que o Poder Executivo encontre uma solução para os comerciantes estabelecidos na Rua Buarque de Macedo, entre a loja Zanetti até o Salão da Cabeleireira Vera, em virtude que não existem vagas de estacionamento para os clientes dos comércios ali estabelecidos. Indicação 93 de 2018. Mudanças no estacionamento da Rua Buarque de Macedo no trecho compreendido entre a Rua Floriano Peixoto até as lojas Taufer. Justificativa. Através da presente indicação, solicito que o Executivo Municipal tome providência para resolver o problema relativo à falta de vagas de estacionamento para veículos de carga e descarga na Rua Buarque de Macedo, conforme indicado acima, considerando que no referido trecho existem muitos pontos de comércio. Quase que diariamente chegam veículos para carga e descarga, porém, não existe vaga nesse local com esta finalidade, bem como o trecho está sempre cheio de veículos desde a implantação do novo modelo de zona azul, tendo em vista que não há estacionamento rotativo. Considerando, portanto, os motivos apresentados, sugiro que o Executivo Municipal determine o referido trecho como estacionamento rotativo, ou seja, criado uma vaga para carga e descarga do lado esquerdo, sentido centro-bairro, objetivando facilitar o serviço de carga e descarga, sem prejudicar o trânsito. Aproveito ainda para salientar que no endereço discriminado, na atual propriedade do Executivo Municipal, também conhecido como área do Salve, existe encostamento de passeio público, um buraco onde passa esgoto. Em virtude da proximidade da calçada, existe a possibilidade de acontecerem sérios acidentes no local. Sugiro, portanto, a colocação de tubos ou uma proteção para evitar a queda de pedestres que ali transitam. Sendo que temos para o momento, agradeço. Miguel Alberto Essalinozoski, vereador proponente. Indicação 94 de 2018. Que o Executivo Municipal tome providências para os moradores residentes na estrada Altaus sejam atendidos com o serviço de coleta de lixo. Através da presente indicação, solicito que o Executivo Municipal tome providências para que o serviço de coleta de lixo seja realizado na estrada Altaus, em Desvio Machado. Lá estão estabelecidas 19 famílias, que atualmente não são atendidas pelo serviço de coleta de lixo. Acredito que inicialmente o serviço poderia ser executado a cada 15 dias, proporcionando assim maiores comodidades e também melhores condições de vida aos moradores lá estabelecidos. Sendo que temos para o momento, agradeço. Miguel Alberto Estalinozoski, vereador proponente. Pequeno expediente, alguém se inscreve? Vereador Miguel. Vereador Valmor.
Vereador Denir. Mais alguém? Vereador Miguel. Sim, eu quero reforçar a minha indicação, dizendo em primeiro lugar até que foi procurado e depois procuraram até outro vereador, mas eu vou reforçar que naquele trecho ali da Floriano Peixoto até a loja do Tolfre, vocês podem olhar as fotos, eles não têm mais como estacionar lá. O espaço está limitado. Ali tem a floricultura, quando vem o caminhão, eles têm que deixar no meio da rua. O cara buzino, enche o motorista de desaforo, ele não tem espaço. Então a gente está pedindo, o pessoal está pedindo, se não der para pintar azul lá, porque a gente aprovou até a Floriano Peixoto, se não tem como alterar de azul lá, ao menos que botasse uma carga e descarga naquele local para eles, porque senão eles têm que parar sempre no meio da rua. E outro lugar, então, tem um esgoto em céu aberto ali, que colocasse uns 2, 3 tubos também, para evitar que não aconteça um acidente, alguma coisa. E que tomasse providência que aqueles dono de loja, lanche, e tem um instituto, todos eles estão precisando daqueles espaço adequado. Obrigado. Obrigado, vereador Miguel. Vereador Valmor. Sim, senhora presidente, vereadores e vereadoras. Eu só vou falar um pouquinho sobre essa indicação que eu retirei, que é a de número 92, que é ali na Buarque de Macedo. Então eu retirei porque o vereador Miguel já tinha entrado com a mesma, então a gente não vai fazer a mesma coisa. Mas eu queria dizer aos moradores que me procuraram que estive conversando com o prefeito já e ele mostrou interesse em tomar uma providência sobre esse local. Seria isso. Obrigado, vereador Valmor. Vereador Denir. Sim, presidente, colegas vereadores, vereadora, vice-prefeito Beto, secretários municipais, que aqui ainda se encontra, demais pessoas que nos acompanham, Betão, ex-presidente da FGTAS também aí, funcionários da casa, imprensa. Eu só quero falar sobre essas indicações, dizer que um problema muito antigo de Carlos Barbosa, principalmente nesses prédios do centro que foram construídos há algum tempo, presidente, e não tinham vaga de garagem. Agora está surgindo os problemas, né? Então, não tem vaga nem para o comerciante ou o dono do escritório. Aí tem que implementar uma zona azul para ter a rotatividade, para atender o comércio. E o executivo ele não tem muito o que fazer nessa questão para poder resolver o problema do estacionamento. Claro que se estender a zona azul, vai cada vez mais adiante o problema e vai ter problema sempre. Então é difícil. A indicação do Miguel, criar uma carga-descarga, acredito que o executivo pode sim buscar isto para resolver o problema dos comerciantes. Mas o estacionamento para cliente, acho que é a cargo talvez deles se reunirem, se tem algum terreno aí por perto, buscar junto aos proprietários para fazer, quem sabe, os donos dos estabelecimentos um lugar para poder estacionar os seus clientes, como é feito em muitas cidades, aliás, na maioria das cidades. Então dizer que eu acho que fica difícil sim para o executivo resolver o problema de estacionamento no centro da cidade. Como não foi pensado, como eu falei, quem sabe há 30, 40, 50 anos não tinha noção do que seria Carlos Barbosa, dos carros que teríamos, presidente, e aí tem esses problemas. E não é só aí, tem muitos lugares. Obrigado. Obrigado, vereador Denir. Na realidade, ali se faz necessário, sim, uma carga-descarga, porque a situação dos comerciantes ali é difícil, não tem realmente onde deixar a mercadoria. Quanto ao esgoto, já foi mencionado tempo atrás que o próprio meio ambiente não deixa canalizar, mas seria importante talvez um tubo a mais, como o senhor está colocando, e corrimão, porque ali durante o dia é bem visível, mas se passar a noite vai ver que realmente é perigoso nesse local e é importante um corrimão, é importante a indicação do vereador. Ordem do dia. Projeto de lei número 39 de 2018. Presidente, por questão de ordem, nós temos 2 projetos e, em virtude da urgência dos serviços,
eles terminaram um prazo para as comissões darem os pareceres ao meio-dia de hoje, então ele fica liberado para votação na próxima semana. Mas eu, como líder do governo, queria pedir a Vossa Excelência que colocasse em deliberação do plenário para colocar eles em votação. É o projeto 40, que um monitor de creche com carga horária de 40 horas, pelo período de 3 meses, a contar de junho. Então, junho se inicia na sexta-feira. Se voltar ao normal os trabalhos da próxima semana, então já o Executivo poderia trabalhar essa semana para poder atender. E também a contratação, deixa eu ver aqui, de um professor de História para a Escola Fundamental Prefeito José Quies, já que um servidor vai assumir a vice-diretoria, é isso? Não está aqui, está aqui a... Deixa eu ver onde é que está aqui, qual é o motivo. Professor de História, carga horária, contratação, vice-direção da escola. O afastamento do professor que assumirá a vice-direção da escola. Então, esses 2 projetos, presidente, se puder colocar em apreciação do plenário para colocar em discussão e votação hoje, o Executivo fica lisonjeado e agradecido. Obrigado. Então, como indicação do vereador Denir, como líder do governo, ele está solicitando 2 projetos, o 40 e o 41, que são os 2 de educação, já fecharam 15 dias hoje, poderia já ter sido posto até na ordem do dia, só estão faltando pareceres, então coloco em votação de plenário. Como vota vereador Aleph, Miguel, Lucilene, Kirsch, de plenário, Bolzan, Valmor, Baroni, Denir, solicitou, Matheus. Então, foi aprovado por unanimidade de pôr na ordem do dia o projeto 40 e 41. Projeto de Lei 39 de 2018. Cria cargos de provimento efetivo na categoria funcional de agentes administrativos. Parecer jurídico. É legal? Eu passo a presidência. Parecer da Comissão de Justiça e Redação pede pela aprovação. Seria isso, presidente. O projeto 39 está em discussão. Alguém se inscreve? Está em votação. Aprovado pela unanimidade dos presentes. Projeto de Lei número 43 de 2018. Por questão de ordem, presidente, acho que já tem que colocar em votação o 40 e o 41, que foi aprovado. Agora, já na sequência. O presidente já não colocou na ordem do dia? Sim. Então, eles vão ser votados no final dessa pauta aqui. Projeto de Lei número 43 de 2018. Cria cargo, autoriza o Poder Executivo a contratar temporariamente sob regime emergencial e de excepcional interesse público o professor. Esse projeto vai baixar para as comissões de Justiça, Redação, Fiscalização, Controle Orçamentário, Educação e Cultura. Projeto de Lei número 44 de 2018. Autoriza o Poder Executivo a contratar temporariamente sob regime emergencial e de excepcional interesse público professor. Esse projeto também baixa para as comissões de Justiça, Redação, Fiscalização, Controle Orçamentário, Educação e Cultura. Projeto de Lei número 45 de 2018. Autoriza o município de Carlos Barbosa a realizar permuta de fração de terras, tendo em vista a alteração do traçado da Estrada Celeste, Mafacioli. Projeto 45, baixa para as comissões de Justiça, Redação, Fiscalização, Controle Orçamentário, Obras e Serviços Públicos. Projeto de Lei número 46 de 2018. Institui o Dia Municipal do Futsal no município de Carlos Barbosa.
Projeto baixa para as comissões de Justiça, Redação, Educação e Cultura. Projeto de Lei número 47, 2018. Autoriza o Poder Executivo a receber em doação a área de terra para regulamentação documental de estradas municipal. Esse projeto baixa para as comissões de Justiça, Redação, Fiscalização e Controle Orçamentário, Obras e Serviços Públicos. Vou colocar também em discussão o projeto que o líder do governo solicitou, o projeto 40, 2018. Quer ler? Altera a redação do artigo 3º do inciso 3 da Lei número 3.481, de 15 de dezembro de 2017. A contratação de monitor, como o líder do governo recém comentou, 40 horas semanais, pelo período de 3 meses, a contar de junho de 2018. O projeto está em discussão, alguém se inscreve? O projeto está em votação. Aprovado pela unanimidade dos presentes. Projeto de Lei número 41, de 10 de maio de 2018. Autoriza o Poder Executivo a contratar temporariamente sob regime emergencial e de excepcional interesse público professor de História. O projeto está em discussão, alguém se inscreve? Só quero justificar, presidente. O projeto está em votação. Justifica? Sim, eu só quero agradecer o entendimento dos colegas vereadores. Na verdade, quem vai agradecer são as crianças lá das escolas que vão precisar desse professor. Então, o Executivo agradece o entendimento. Obrigado pela presidente também entender a necessidade desses monitores e professor. Muito obrigado. Aprovado. Explanações pessoais, alguém se inscreve? Devolvo. Tá. Miguel? Lucilene? Começa aqui já, vereador. Terminou aqui no Matheus? Não? Acho hoje. O Dolzan. Então tá. Vereador Dolzan, o senhor se inscreve? Valmor? Vereador Enio? Luciano Baroni? Denir? Matheus? Miguel? Vou devolver a presidência à vereadora Maria Rosália. Já retornou à casa. Recebo a presidência. Gostaria de colocar em votação dos líderes, se assim entenderem, de ser 2 minutos a explanação pessoal, pois temos audiência pública às 8. Se assim entenderem que não, nós temos vereadores que não se inscreveram, é possível em 2,5, 3. Essa PMDB vota favorável. Lucilene? PP? Sim? Então fechamos em 2,5 minutos, que vai dar o suficiente para todos. 2,5 minutos ficou no meio termo de cada um. Secretário, 2,5 minutos então para cada vereador. Vamos iniciar então com o vereador Valmor. Perdão, Dolzan. Vamos iniciar com o senhor então. Sim. Boa noite a todos, colegas vereadores, secretários, presidente, público que nos assiste. Nas minhas explanações hoje eu vou ser bem sucinto, só manifestar o meu apoio às manifestações que vêm ocorrendo do Brasil afora. Ela começou como uma manifestação de caminhoneiros, mas hoje a gente vê que ela extrapolou essa classe. Hoje é uma manifestação da população em geral e já não sei se é só sobre a questão dos combustíveis. É uma manifestação frente a toda a injustiça social que vem acontecendo no país e que é causada por um governo estadual e um governo federal que sucateou o Estado em todos os últimos governos que tiveram. Então, eu acho bastante importante as manifestações que vêm ocorrendo, são legítimas, mas no fim a gente sabe que
mesmo que o governo vá ceder à pressão que vem ocorrendo, ele vai dar de um lado e vai tirar do outro. Então, a população vai ganhar de um lado, mas infelizmente a gente vai perder do outro lado. Hoje mesmo o ministro da Fazenda já deu a declaração dizendo que é possível atender as demandas, mas que para isso vai haver aumento no tributo em outras áreas. Então, quem sai perdendo é sempre a população, por causa de um Estado que foi sucateado nos últimos governos. Obrigado. Obrigado, vereador Valmor. Vereador Douzan. Vereador Valmor. Senhora presidente, não vou me pronunciar. Vereador Enio. Sim, senhora presidente. Hoje eu venho falar que o fim de segunda passada não teve explanações falar sobre o subprefeito de Arco Verde, que agora está trabalhando lá, que é o José Chies, que é filiado ao PDT. Quero desejar a ele um ótimo trabalho até o fim do mandato dele, do nosso, e que ele faça um trabalho para toda a comunidade lá do 2º Distrito, que é grande, mas eu tenho plena certeza que, como ele é servidor público, ele sabe também de todos os problemas que tem lá em Arco Verde para ser resolvido, e eu quero dizer para ele que ele faça um ótimo trabalho. Também queria falar sobre a manifestação que foi feita pela Associação dos Motoristas lá do 2º Distrito, sexta-feira passada. Eu estive lá presente com eles e teve bastante mobilização lá, e tomara que tenham bastante êxito nessa manifestação. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Enio. Vereador Baroni. Presidente, obrigado. Cumprimento Vossa Excelência, demais vereadores aqui presentes, secretário Custódio, Fábio, Janete, sejam bem-vindos. Eu havia também anotado aqui na semana passada, falar durante as explanações sobre a greve dos caminhoneiros que se iniciava na segunda passada. Acredito, presidente, que as reivindicações são as mais justas possíveis que os motoristas, os caminhoneiros estavam fazendo. Seja a redução do óleo diesel, a cobrança do eixo quando está levantado do caminhão, uma cobrança injusta, absolutamente injusta, a questão dos fretes que não era registrado, uma série de fatores. Esses pontos principais, acredito que o governo atendeu aos caminhoneiros, mas o que se vê hoje é uma insatisfação muito grande. Mais ou menos o que o vereador Fábio falou, só que não com esse ou aquele governo. A insatisfação que eu sinto é com o sistema, é com a forma que se tem, com o privilégio, com a forma que a sociedade brasileira foi se moldando. Com essa série de benefícios absurdos que nossos políticos têm, seja no poder legislativo, poder executivo, até no judiciário também, esse auxílio moradia que agora esqueceu-se. Enfim, é uma série de artimanhas que a gente vai perdendo a esperança. Uma sociedade, presidente, quando nós temos, há 4 meses das eleições, o candidato mais bem cotado em pesquisas que são feitas é um presidiário, que cumpre pena 12 anos por corrupção, responde a mais 6 processos. Que o presidente que assumiu quando foi deposta, a presidente Dilma, completamente enrolado em esquemas de corrupção, os senadores, enfim, é uma indignação total. E por isso que os caminhoneiros têm o apoio da sociedade, têm meu apoio. Eu acredito que tem que ser feita alguma coisa. Agora, não sejamos tolos, presidente, de que os nossos políticos vão deixar de ter algum dos benefícios deles. Pode ter certeza que não vão. Não vai ser por essa via deles abrir mão de algum dos privilégios ou reduzir os gastos absurdos que eles têm na manutenção dos poderes. Se alterar, vai ser de uma outra forma. Qual é? Não sei, vamos ver. Mas eu tenho apoio total a essas manifestações. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Baroni. Vereador Denir. Sim, presidente. O que a gente está vendo no Brasil aí, até acho que demorou muito para acontecer. Não sei se
estávamos preparados para uma democracia, porque desde a implantação da democracia só tivemos problemas e cada vez o Brasil vem afundando mais. Não estou dizendo aqui que na época dos militares era também flores, mas também não defendo a volta dos militares, mas acho que temos que rever, e o povo tem esse poder de manifestar-se e, quem sabe, fazer mudar. Temos que contestar algumas situações. Será que precisamos de 513 deputados, 83 senadores, mais de 6 bilhões por ano o custo do Congresso Nacional? É isso que temos que questionar. Será que os nossos municípios precisam todos os vereadores que têm para representar a população? Nós vemos em Carlos Barbosa, precisamos de 11 vereadores? Eu não sei. Temos que questionar isso. Isso é custo. Custo para o Executivo, é custo para os municípios, custo para o Estado, custo para a União. Então, acho que é hora, sim, do brasileiro se manifestar, ir para a rua e pedir para que se faça uma reforma política realmente necessária e se enxugue muito esse país. Porque os impostos que a gente paga é em virtude de todos esses cargos que tem aí. Tanto em executivos, legislativos e judiciário. 115 funcionários para cada ministro do STF. 115 para cada um. Mais de 10 milhões por ano o custo no deputado federal. Isso é inadmissível. Mas quero me referir a Carlos Barbosa, a situação do município também não ficou fora, como a gente sempre fala, não é uma ilha. O município está com os serviços também, está em decreto de calamidade pública também. A escola, se passar, presidente, me permita um minutinho a mais, senão eu faço uma comunicação de líder. As escolas de educação infantil estão garantidos serviço até quarta-feira. As de ensino fundamental já se encerrou hoje. Amanhã já não tem mais aula, foi cancelado. Serviços no centro de saúde, transporte, só quimioterapia, esses serviços que realmente tem que ser feito, está sendo atendido. As máquinas pararam, não atendem mais, a não ser casos emergenciais. O município está preparado para as emergências e está reservando diesel para a emergência. Então, temos que entender, momento difícil, inclusive no nosso município. As empresas já estão dando férias, antecipando férias. Então, vamos nos preparar, que o pior talvez esteja por vir. Muita coisa pode acontecer ainda nesse país. Obrigado, presidente. Obrigada, vereador Denir. Vereador Miguel. Vereadora Lucilene. Sim, senhora presidente, colegas vereadores, público, imprensa, uma boa noite a todos. Como então na semana passada a gente não teve as explanações pessoais, eu só queria então deixar registrado que então fui a Brasília nos dias 16 e 17 em busca de algumas melhorias para o nosso município, né? Incansável busca pela verba para fazer a pavimentação do 5 Baixo até São Rafael e juntamente com isso, conhecendo lá os ministérios e conhecendo um pessoal lá que eu pude até ir para o Ministério dos Esportes para ver como é que funciona o projeto que eles têm de incentivo ao esporte para estar sendo feito um campeonato de skate, esses esportes de gravidade aqui no município de Carlos Barbosa, né? Que com certeza vai dar uma maior uma visibilidade para o município, vai mexer na economia, enfim. Só tem a trazer benefícios. A PAI também solicitou o encaminhamento de um carro adaptado, levei lá no Ministério. Então, com muita persistência, eu acredito que a gente vai colher os frutos. Eu quero dizer também que eu sou favorável a essa manifestação, né? Como o colega falou dos caminhoneiros, e agora eu acho que de todos os brasileiros, na verdade, né? Fico muito triste, porque eu nunca pensei que a gente poderia passar por uma situação dessas, né? Eu acredito que os presidentes, esses nossos líderes maiores teriam que conduzir de uma melhor forma o nosso país. Obrigada. Obrigada, vereadora Lucilene. Vereador Kirsch. Sim, presidente, colegas vereadores, público que prestigia a nossa sessão. Também tenho que iniciar minha fala parabenizando primeiro os motoristas de todo o país e depois toda a população que de forma pacífica na última semana protestou, um protesto muito justo, não só para a causa deles, mas pela causa do país inteiro. Também parabenizar de uma forma especial
aos nossos barbosenses, que há vários dias estão também nessa luta, engajados por um país melhor. E hoje mesmo eles estiveram aqui na frente da Câmara de Vereadores, fazendo uma movimentação pacífica também, ordeira, com buzinaço, com palavras de ordem, mas que com certeza ajudam a levantar esse clima de descrédito com a classe política. E só com muita manifestação, muita cobrança, que podemos melhorar um dia um pouco esse país. E o que mais gostei das manifestações é que não se viu bandeira política nela. E outro dia, quando teve na sexta-feira uma manifestação aqui na Rótula Santa Clara, um conhecido me perguntou por que eu não participei. Eu falei porque eu sou contra que políticos participem disso, porque não pode ocorrer a interferência do movimento popular com atos políticos. Eu acho que fica muito feio isso, e por isso que essa manifestação teve o respaldo que teve, porque não teve bandeiras partidárias por trás. Então esse que é o maior legado dessa manifestação dessa vez. Preciso agradecer à Prefeitura que consertou ali no Parque da Estação umas pedras que estavam soltas. Preciso também deixar aqui registrado que encaminhei semana passada aqui na Câmara um pedido para conserto dos bancos da praça do Parque da Estação. Tem vários bancos quebrados, tábuas soltas. Também pedi para plantar leiva em alguns pontos onde não existe mais, junto aos bancos. Ali ficou bastante barro. E com a reforma dos bancos vai ficar um aspecto bem mais bonito para o nosso Parque da Estação, ainda mais agora, numa época especial, que é o nosso festiquejo, onde sempre o centro enche de muita gente. Também preciso pedir aqui, deixar registrado, que a Prefeitura dê uma atenção e coloque brita lá na Rua Ivo Manuel Chabat, onde patrolaram esses dias, e com a umidade dos últimos dias está bastante barro, a não ser que tenham feito agora de sexta-feira para cá o serviço. Se não fizeram, que façam quando for possível. Muito obrigado pelo espaço. Obrigado, vereador Kirsch. Eu passo a presidência para me manifestar. Bom, eu quero falar em relação a essa paralisação dos caminhoneiros. E hoje não é mais dos caminhoneiros, hoje é do Brasil. E fico contente que todo o pessoal da casa usou o termo correto. Os meus colegas, todos falaram em paralisação e não em greve, porque ninguém está fazendo greve. Todos estão reivindicando por um direito para todos nós, e que, na verdade, nós deveríamos de estar ali na rua junto com eles, solicitando melhoras. Nós, como políticos, perdemos a credibilidade em função de muitos, porque são poucos que honram a justiça que fez, o jurado que fez, enfim. São políticos que eu tive o desprazer de visitar nesses últimos tempos, nessa experiência política, Brasília, Porto Alegre. Inclusive nessa casa foi tentado colocar assessores, então não dá para a gente dizer também que é de mais 11 a representatividade do povo de Carlos Barbosa, se a gente também tem intenção de pôr assessores na casa. Então, a reforma política ela precisa sair desde Carlos Barbosa para o Rio Grande do Sul, para o Estado, para o país. Mas eu digo para vocês, não é só a reforma política. O povo, nós todos estamos pagando por uma roubalheira de muitos anos. Uma vergonha que o país vem passando, que são bilhões, são trilhões que nós todos estamos pagando por políticos corruptos. E nós perdemos a credibilidade em função disso. É um grande apoio que eu quero deixar aqui como presidente do Legislativo a todo esse povo que está fazendo, inclusive a manifestação que foi feita aqui em frente dessa casa, eu agradeço, porque é em nome do povo de Carlos Barbosa, do Legislativo, que eu agradeço a manifestação de todo o povo brasileiro. E obrigada por tudo. Recebo a presidência. Isso. Eu vou dar 2 minutos de intervalo e nós vamos entrar com a audiência pública do controle orçamentário. A próxima sessão será dia 4 de junho, às 18h30, aqui no plenário Evaldo Lose, às 18h30. Declaro encerrada a presente sessão.